Eu não sei se já fizeram uma pesquisa, se existe alguma estatística, mas acredito que a maioria das pessoas elas têm uma afinidade com bichos, com os animais. Acredito eu aqui no Brasil, pelo menos que uns 90% da nossa população ela gostam muito de animais. E dentro desses 90%, tenho para mim também que a predileção seja em relação aos cachorros e aos gatos. Eu não sei, é uma estimativa que eu estou fazendo na minha cabeça, eu não tenho números, não sei nem se existe uma pesquisa sobre isso. Mas a questão é que eu imagino que esteja dentro desse patamar. E isso é muito interessante. Eu, particularmente, eu tenho uma predileção por tartarugas. Eu gosto muito de tartarugas. Fora outros bichos também, mas tartaruga, eu não sei porquê, tartaruga e papagaio, tá? E, aliás, quando minha filha era pequenininha, eu dei a primeira vez para ela um presente de bicho, que ela gosta também muito, eu dei um casal de coelhos. Nós morávamos num apartamento e eu dei um casal de coelhos. Foi a primeira vez que minha mulher quase me espancou. E um pouco tempo depois, depois que esses coelhos eles deram ninhada, obviamente, dentro do apartamento. Imagina você dentro do apartamento, um casal de coelhos dando ninhada. Eu fui obrigado a dar todos eles. E aí, tempo depois, eu fui na feira e comprei 3 pintinhos coloridos. Sabe aqueles pintinhos rosa da feira, que eles pintam, fica tudo... Eu levei para casa e para dar para minha filha. Minha filha ficou toda feliz. Eu passei um mês em coma. Foi a segunda vez que minha mulher... agora na segunda vez ela não ameaçou, ela me espancou. Não, tô brincando, um mês em coma não. Foi só um transplante de córnea. Não, isso aí é para descontrair, para podermos falar sobre o assunto de que abordaremos hoje no canal Direito Sem Barreiras. Sobre a possibilidade ou não de ter uma pessoa, ter um morador de um condomínio, ter um animal doméstico na sua unidade, na sua residência. Esse problema foi nos passado por um grande amigo meu também, que eu tenho, que ele é uma pessoa maravilhosa, ele e a esposa dele, são 2 anjos que estão aqui na Terra, chamados José Clássio e esposa Jeane Clássio. Para você também, Jeane. 2 pessoas maravilhosas. E eles se depararam com uma situação complicada há 2 semanas atrás, chegando numa festa com a filhinha que eles têm de 19 anos. Eles quando estacionaram o carro no condomínio deles, na garagem, quando ele foi sair para poder abrir a porta do prédio, para poder entrar no prédio, eles se depararam com um pitbull solto na área comum, ou seja, na garagem. 00:30. Pessoal, olha só, vamos deixar de lado aquele sentimento que todos nós, toda a maioria das pessoas tem pelos bichos, tá? Vamos colocar a razão na frente da emoção. Imagina a situação de você chegar com a sua família 00:30 no seu condomínio, na garagem do seu condomínio, estacionar seu carro. Quando for descer para poder subir para o seu apartamento, vocês se deparam com um pitbull solto ali na frente de vocês. É uma situação muito delicada, porque você, apesar pelo que consta, existe muita lenda em relação a pitbull, tá? Eu não sou especialista, não sou veterinário, nem pesquisador de animais, nem biólogo, nem nada disso, mas eu já li algumas coisas, algumas reportagens sobre alguns estudos que fizeram sobre o pitbull, e ele pode ser muito violento. Então, como qualquer outro bicho, tá? Então, a situação que esse casal com a filha que eles passaram foi uma situação muito complicada, porque como é que eles iam poder ir para o apartamento deles? E o bicho ficava pulando no carro, tudo, não se sabe se o bicho queria brincar ou se ele estava querendo atacar, não se sabe, mas você não vai querer ser aquele que vai fazer esse teste de fidelidade com um bicho, se ele vai atacar ou não vai. Então, esse é o nosso assunto de hoje. A permanência, a possibilidade da permanência ou não
de animais dentro de uma unidade pertencente a um condomínio. Primeiro ponto, vamos saber qual o sentido que o nosso ordenamento jurídico dá para os animais. Os animais, meus amigos, eles são considerados semoventes. O que é semovente? São os bens móveis com locomoção própria. Caramba, que triturada! Bens móveis com locomoção própria. Como um cachorro, um animal doméstico. Qualquer ele, cachorro, gato, passarinho, tartaruga, qualquer ele. Eles são considerados como coisas também, tá? Coisa no nosso direito, ele não tem essa conotação que existe pra gente, para dizer, essa coisa, não. Coisa, direito, o direito ele tem um capítulo, o direito civil tem um capítulo reservado ao direito das coisas, tá? Diferente a ideia que se tem. Então ele é considerado como coisa, como patrimônio, como um bem, tá, do proprietário. Portanto, ele pode sim ter essa prerrogativa de ter um animal na sua residência, no seu apartamento. Isso por quê? Porque as leis que regem a relação condominial, elas não mencionam qualquer tipo de proibição nesse sentido. O nosso Código Civil não fala, muito menos a nossa Lei 4.591 de 64, que é a lei do condomínio. Então, onde não exista proibição, não se pode proibir. Mas Marcel, eu moro num apartamento onde o regimento interno, a convenção, ela dispõe que ser proibida a permanência de animais. Meus amigos, só que se o proprietário entrar com uma ação na justiça, ele provavelmente irá obter êxito em ter esse direito de ter esse animal na sua residência. Mas vamos por outro lado, gente. Olha só, isso daí vai englobar também direito da vizinhança. Tá? É óbvio que você tem essa possibilidade, mas imaginem vocês terem um animal, tá? Ninguém vai querer ter um elefante dentro de casa. Imaginem vocês terem, o elefante que eu coloquei foi um exemplo bem exacerbado, como quem já fez e estudou direito sabe que os exemplos no direito eles são completamente absurdos, tá? Para você poder entender plenamente, na faculdade, quando você estuda, cada exemplo que é dado são coisas mais exageradas, uma mais exagerada que a outra. É uma chega a ser engraçado, interessante. O que ocorre? Você tem um animal. Esse animal, ele não pode ficar de madrugada latindo, você não pode deixar ele fazer as necessidades dele na área comum do prédio e não limpá-las. Ele não pode, até que seja por brincadeira, subir, se apoiar nos veículos que estão na garagem e com as unhas na pata arranhar os veículos. Tudo isso é uma questão de direito de vizinhança, aquela sua consciência de saber viver em grupo, saber viver em sociedade, saber viver em condomínio. Tá? Eu sei que é difícil para muita gente, tá? Não vocês que assistem esse canal, porque vocês já demonstram ter um bom gosto e, por extensão, também demonstram ter a consciência de civilidade vendo este canal. Tá? Mas existe muita gente tem gente que leva bicho para a praia, sabendo que é proibido. Então nós temos que saber conviver em harmonia com o próximo, com o nosso vizinho, no condomínio principalmente, onde nós estamos falando, saber essa convivência. Então, se você tiver um bicho, um animal, vamos colocar um cachorro, que é um exemplo bem mais fácil, que é aquilo que está bem em voga há pouco tempo, inclusive houve um problema no shopping aqui na zona sul do Rio de Janeiro, onde tinha sido proibida a circulação. Nesse caso, se não me engano, foi até de um gato, tá? E a proprietária entrou com uma ação na justiça, conseguiu ganhar a permanência dela lá. Mas vamos falar sobre cachorros, que foi o exemplo que eu dei do Pitbull, que aliás eu queria até continuar nessa linha de raciocínio. Pitbull, tá? Você vai ter um Pitbull, você tem que ter cuidados com eles. Gente, olha só, não é porque você gosta de um cachorro que você vai querer que todo mundo goste de cachorro.
Não é porque você gosta de gato que vai querer que todo mundo goste de gato. Se fosse assim, meus amigos, eu teria uma piton africana dentro do meu apartamento e eu obrigaria vocês a gostarem de piton africana, que é uma das cobras mais venenosas, quiçá a mais venenosa da Terra. Tá? Não é assim, gente. Nós temos que respeitar o espaço dos outros, nós temos que respeitar os temores, os receios, as vontades do próximo. Então, como é que nós vamos conviver em harmonia com um animal dentro do condomínio? Obedecendo as regras de convivência. Vamos ter um pitbull. Como exemplo, quais seriam as regras de convivência se você tiver um pitbull? Obedecer aquilo que tem que ser feito, não só por... Eu estou evitando falar legislação, porque a legislação é estadual, tá? Mas eu vou chegar aqui, do estado do Rio. Mas em relação às determinações dos veterinários, dos especialistas em animais, que é para o bicho ter focinheira, que é para o bicho andar sempre com guia, e sempre andar com uma pessoa, de preferência, uma pessoa maior de idade, para evitar que haja qualquer tipo de problema. Imagina uma criança, tá, que tenha medo de um cachorro. Não, você não pode querer que a criança goste. Tá? O cachorro é seu, parabéns, você tem um cachorro, pô, mó barato, acho muito bacana. Mas não dá para a gente obrigar a criança a gostar de cachorro, não dá para obrigar o fulano a gostar de gato, não dá para obrigar o Beltrano a gostar de papagaio. Eu, certa vez, tinha uma maritaca em casa, eu quase fiquei louco com maritaca, eu tinha pego achando que fosse papagaio, que bateu no buraco do ar-condicionado. Eu peguei achando que fosse papagaio, me picou todo, deixei lá. Pô, maritaca, quem conhece maritaca sabe como é que é, o bicho é muito escandaloso, pô, impressionante. Então nós temos que ter uma convivência. Eu não posso permitir eu não posso desejar ter um animal dentro do meu imóvel que vá atrapalhar a vida alheia. Então, é permitido animal em condomínio? Ponto. Isso daí é pacificado, tá? Esse fato é pacificado. Não temos como fugir. Mas existem as responsabilidades e as obrigatoriedades que temos que obedecer, que temos que respeitar para poder ter esse animal. Dentre elas, aquela que eu estou te falando sobre manter a segurança dos demais comunheiros, do restante da população comunheira, através de focinheira, através de guia, com pessoas responsáveis. Não deixar que o animal fique brincando na garagem, evitar isso para poder não arranhar o veículo. Você sabe por quê, gente? Porque isso daí tudo depois vai gerar, além de poder gerar um problema muito sério, tá? Chegar até ataques do animal para outras pessoas, tá? Ele pode gerar também danos materiais. Então, arranhar um carro andando material, e os carros hoje qualquer coisinha bem cara, então andando material bem caro. Então evite isso para que evitar problemas e evitar prejuízos futuros, porque o dono vai ter que botar a mão no bolso para poder pagar esses danos que o animal vier a provocar em terceiros. Isso daí também, da mesma forma que a consenso permanece, a possibilidade, a permissão de o proprietário ter um animal dentro da sua residência, no condomínio, também é consenso que ele é responsável por tal, e por essa razão ele é obrigado a responder, ele vai responder por aquilo que o animal, por qualquer dano, qualquer prejuízo que o animal venha a dar a terceiros, tá? Da mesma forma, procurar evitar deixar as necessidades do animal, evitar que ele faça dentro da área comum do condomínio, ou se por acaso isso acontecer, recolher. Tá? Aliás, isso daí, existe até leis municipais, tá, em várias cidades brasileiras, determinando que a responsabilidade do dono animal é o recolhimento das necessidades que ele faz na rua. Imagine dentro do condomínio onde você mora. Tá? Evitar que o bicho lata durante a noite, a madrugada, porque latiu e vá, que faça barulho, que incomode os outros. Nós temos que botar na cabeça o seguinte: evitar que incomode
o vizinho. Como é que a gente pode evitar que incomode o vizinho? Pensando assim, eu não gostaria que fizesse isso comigo. Eu não gostaria de morar num imóvel onde um animal, seja ele qual for, ele viesse a me trazer qualquer tipo de aborrecimento. Então, essa convivência, essa consciência, ela é fundamental para você ter um animal dentro de casa. Não é porque é permitido que você acha que você vai poder fazer o que quiser, tá? Porque você vai responder e certamente você arcará com os ônus advindos dos prejuízos que esse animal vai causar. Perfeito? Aqui, aí vamos para a parte que eu falei sobre legislação. Porque, na realidade, nas nossas legislações federais, não encontra-se qualquer menção, como já repetindo, a permissão ou proibição de animais em determinados em condomínios, tá? Condomínios. Existe, porém, legislações estaduais sobre isso. E falando aqui no Rio de Janeiro especificamente, existe uma lei aqui no estado do Rio de Janeiro, que é de número 3.205 de 1999, que ela dispõe sobre a criação, comercialização e importação de cachorros da raça Pitbull. Primeiro, que ela proíbe, tá? Segundo, que ela determina que os donos proprietários desses animais, eles providenciam a esterilização deles. Terceiro, que ela dispõe de inúmeras regras para você poder ter esse cachorro com você. Para você poder circular com ele, por exemplo, você tem que ser maior de 18 anos, tem que ter focinheira, ele tem que ter guia com enforcador, ele só pode circular com esse animal das 22 às 5 horas da manhã, ele não pode circular com esse animal em parques, em praças, parques, próximos de escolas particulares. Ela dispõe de determinar inúmeras obrigações a serem observadas para poder ter esse animal. E não é só isso não, meus amigos. Ela enquadra o Pitbull como animal feroz. Só que não é só ele fala qualquer animal feroz. Especificamente Pitbull, Fila, Doberman e Rottweiler. Esses quatro, eles têm que seguir também a mesma disposição, a mesma obrigatoriedade que essa lei determina para você poder tê-lo e poder circular nos locais e no horário e da forma que ela dispõe. Caso não faça, existe aí uma pena pecuniária, uma aplicação de uma multa. E essa multa ela é crescente conforme a reincidência, porque essa lei está em vigor, tá, gente? Apesar de ser de 99, ela continua vigorando e ela pode ser arguída, tá, por qualquer pessoa. Qualquer pessoa que veja um animal desses sem esses obrigatoriedades que eu acabei de citar para vocês, focinheira, guia com enforcador, sendo transportada, sendo conduzida por maior de 18 anos, pode chamar a autoridade policial que ele vai enquadrar essa pessoa e vai ter sérios problemas. Entenderam? Então, resumindo a ópera, tá, desse nosso vídeo de hoje, é uma questão de bom senso. Ninguém está proibindo as pessoas de terem seus animais dentro de casa, até porque seria isso daí inconstitucional, tá? Além, obviamente, de ser uma maldade muito grande, porque, poxa, você ter um animal dentro de casa muda o ambiente familiar, muda o ambiente residencial, é uma alegria, às vezes está por reação, né? Mas é muito bom, é muito legal mesmo, e às vezes muita tristeza, porque teórica e normalmente eles vão embora antes da gente. Então existe o sofrimento, só que as alegrias são maiores e de tê-los conosco, ao nosso lado. Mas nós temos que ter aquele bom senso, não é porque eu gosto de tartaruga que eu vou ser obrigado a fazer você gostar de tartaruga. Minha mulher, por exemplo, não suporta tartaruga.
tá? A tartaruga, quando ela criança, ficava mordendo o pé dela. Então, ela não suporta, eu não sou obrigado eu não posso, não tenho o mínimo direito de obrigá-la a gostar de tartaruga. É nisso que nós temos que conviver. Se convivemos dessa forma, se respeitarmos o espaço de cada um, vamos poder fazer de tudo em harmonia na sociedade. Caso contrário, existem legislações, existe a justiça que vai aplicar as sanções pertinentes à desobediência dessa nossa convivência harmoniosa, respeitando sempre os outros. Neste caso, respeitando o vizinho. Portanto, meus amigos, esse assunto de hoje, que nos foi passado pelo nosso grande amigo José Clássio, tá? Ele é um assunto que me traz até um pouco de tristeza, porque ele chegou a comentar comigo que ele entrou em contato com a polícia e com a prefeitura, e ambas instituições lavaram as mãos, falaram que não podia fazer nada. Eu fico um pouco triste, porque quando a gente mais precisa das autoridades, menos a gente tem a contrapartida. Mas pelo menos você já sabe que vocês podem sim ter seus animais dentro da residência de vocês, no condomínio, sem qualquer tipo de problema, porém observando o direito de vizinhança e as normas de convivência em sociedade. Tá bom? Pessoal, por hoje é só. Esse foi mais um vídeo no canal Direito Sem Barreiras, e eu peço a vocês aquele pedido de sempre: se inscrevam, curtam, compartilhem, toquem o sininho, tá? Para a gente poder continuar com esse nosso vídeo aí com bastante assuntos, tá certo? Então até a próxima, pessoal, um abraço, até lá.